Beleza, então? Estamos conversados? São 12 horas e 8 minutos. Atenção, nosso estado registrando 1.200 novos casos e 3 mortes por Covid nas últimas 48 horas. O pessoal não leva a Covidão a sério. Tem que levar muito a sério. Mas atenção, hein, Bruno? Apesar do crescimento dos números, o governo do estado não tornará obrigatório o uso de máscara. É isso? Vamos conversar com... Primeiro, a Jéssica Cruz também sobre... o David Sacramento e depois a Jéssica Cruz e os assuntos interrelacionados depois da vacinação. David, bem-vindo. Boa tarde. Vamos voltar a usar a máscara então, David? Olá, muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí de casa, acompanhando o balanço geral. Pois é, como você disse aí, né, Sérgio, nós tivemos aí 1.200 casos nas últimas 48 horas, além também de 3 óbitos, 3 mortes por conta da Covid-19. Só que a notícia é a seguinte, mesmo diante desses números aí, que a gente pode observar que estão aumentando, né, dia após dia de casos de Covid-19, o governo do estado ele não vai obrigar novamente o uso da máscara. Só para poder recapitular para as pessoas aí de casa, nós lembramos que em março nós tivemos ali uma PL, né, um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa, onde desobrigava o uso da máscara. No entanto, a máscara ela continuava como uso facultativo. O que é isso, uso facultativo, David? É o seguinte, as pessoas elas poderiam continuar, a recomendação era essa, poderiam continuar sim a utilizar máscara dentro de transporte público, quando percebesse que tinha muita aglomeração de pessoas, quando percebesse, por exemplo, eu tenho uma doença, por exemplo, eu tenho uma doença que eu realmente sei que eu sou do grupo de risco, posso continuar sim a utilizar. A recomendação era essa. No entanto, muitas pessoas abandonaram totalmente o uso da máscara. E o resultado daí com esses altos números. Depois que esse projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa, ele passou por uma análise de um comitê técnico-científico. Eles analisaram direitinho todos os números da Covid-19 e perceberam que, por conta desse recuo de números, sim, a população poderia ter aí a desobrigação, né, do uso da máscara, falando assim, né? Então, a máscara ela continua facultativa, as pessoas podem sim continuar utilizando. Nós vamos conversar aqui nesse momento com o superintendente de comunicação, que é o Givaldo Ricardo, que vai explicar melhor para a gente como é que funciona isso agora diante desse aumento que nós estamos registrando aí. Muito boa tarde para você. Boa tarde para você também, Sérgio. Sérgio, nós tivemos sim um crescimento no número de casos, mas a boa notícia é que isso não vem impactando nas UTIs. Claro que com muita gente vacinada, a doença tem acometido as pessoas, mas de forma menos severa. Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos nas duas redes, na rede pública e na rede particular, apenas 30 pessoas internadas nas UTIs. E teve um pequeno aumento no número de casos em enfermaria, nós estamos com a média aí de 50 internações nas enfermarias. Ou seja, as pessoas têm tido sintomas mais leves. Obviamente, nós vamos esperar um pouco mais para ver se precisa tomar alguma decisão. Agora, com os festejos juninos encerrados, no último final de semana nós tivemos as últimas festas no interior, festas chamadas Festa de São Pedro, como Santa Amaro, Itabaianinha teve festa, algumas cidades já tiveram festa no último final de semana. Vamos esperar pelo menos mais 2 semanas, que é o tempo de amadurecer o fim dos festejos juninos para avaliar melhor. Mas, por enquanto, as decisões continuam sendo as mesmas. Aquelas pessoas que frequentam, por exemplo, ambientes fechados, ambientes hospitalares, essas pessoas devem continuar usando máscara, assim como também, como adiantou aqui o repórter, algumas pessoas do chamado grupo de risco, como os idosos, as mulheres grávidas devem continuar usando máscaras, aquelas pessoas que têm baixa imunidade devem continuar usando máscaras. Essas recomendações foram feitas, Sérgio, no último dia 24 de março, pelo próprio comitê, que fez uma série de recomendações. A máscara deixou de ser obrigatória por lei, mas o próprio comitê fez uma série de recomendações para que as pessoas continuassem usando máscara. Não é mais obrigado por lei, mas há recomendações sim para a continuidade do uso da máscara, porque junto com a vacina são as duas principais barreiras de proteção à população sergipana e brasileira.
Então, Ricardo, apesar desse aumento aí no número de casos de Covid-19, como o senhor acabou de adiantar para a gente, não está impactando diretamente aí na quantidade de pessoas internadas nos leitos de UTI, também de enfermaria. Então, por conta disso até também, né, que continua ainda de pé aquela análise que foi feita no mês de março pelo Comitê Técnico Científico. Só que, no entanto, existe a recomendação, porque como o senhor me adiantou aqui antes da nossa conversa ao vivo, muitas pessoas entenderam que, por conta aí da desobrigação do uso da máscara, deveriam abandonar totalmente o uso. Só que ainda permanece recomendado nesses ambientes que o senhor acabou de falar. Existe realmente a probabilidade de futuramente vocês analisarem novamente os dados e, quem sabe, tornar obrigatório se isso realmente for necessário futuramente? Sim. Se ocorrer o pior, porque ninguém quer que ocorra, mas se ocorrer o pior de termos uma quantidade muito alta de pessoas contaminadas ou impacto diretamente nas UTIs e nas enfermarias do Estado ao ponto de pôr em risco o sistema de saúde, obviamente que pode sim ser mandada para a Assembleia Legislativa uma nova lei tornando obrigatória novamente, mas no momento não há essa possibilidade. Nós estamos com a situação nas unidades de saúde sob controle e apesar desse crescimento do número de casos, obviamente levando em conta inclusive as aglomerações do São João, o sistema de saúde continua sem esse impacto muito alto e por enquanto o governo não avalia a possibilidade de mandar uma nova lei para a Assembleia tornando novamente obrigatório. Continuamos observando, o sistema de saúde acompanhando, dia a dia continuamos publicando o boletim para a imprensa com toda a transparência necessária, mas não há ainda um impacto que justifique se mandar uma nova lei para a Assembleia, tornando novamente obrigatório. Muito obrigado, viu, Ricardo, pelos esclarecimentos, viu? Então tá aí, né, Sérgio, como ele acabou de falar, por isso que é muito importante que a população continue com os cuidados e, se possível, manter realmente o uso da máscara nesses ambientes que a gente acabou de citar aqui, até para que esse uso de máscara não precise mais retornar aí, de fato, à obrigatoriedade. Verdadeiramente, muito obrigado ao Givaldo Ricardo, muito obrigado também, David Sacramento. O pessoal já não levava tão a sério esse negócio de máscara. Agora, imagina no atual momento, né? No momento de ápice de crise, já não se levava tão a sério. Então vamos aguardar, vamos ver essa expectativa toda a respeito da utilização. Quem pode, quem quer usar, continua utilizando. David Sacramento, muito obrigado.